Oi, gente! Vocês estão no canal Marluce Brasil e hoje nós vamos conversar a respeito dessa polêmica da menina de 10 anos que fez, que teve a gravidez aí interrompida. Várias pessoas do canal e também no Facebook, nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, pediram que eu colocasse a minha posição a respeito, porque gostam de ouvir a minha opinião. Então eu vou falar para vocês o que eu acho a respeito disso tudo. Eu tenho 3 coisas para falar. Eu tenho para falar como espírita que sou, eu tenho que falar como mulher que sou e tenho que falar como cidadã que sou. Então, primeiro eu vou falar como espírita, tá? Vou colocar a fé. A minha religião diz que o aborto não pode acontecer, não deve acontecer, né? Então, a minha religião é contra. Mas a minha religião é tão maravilhosa que ela não me impede de ter a minha forma de pensar. Eu não tenho que seguir feito boi sinuelo, sabe? Eu tenho o meu livre-arbítrio, eu posso expressar a minha forma de ver as coisas. Eu sou de opinião, então eu basicamente sou contra o aborto. Sou contra o aborto de pessoas que não pensam ao praticar o ato sexual e engravidam. Então eu acho que criança que sabe fazer criança não é mais criança. Não é o caso da menina, né? Não é o caso dela. Então, a religião é contra, eu sou contra, mas no caso da menina, eu não achei errado, não. Bom, aí está a minha opinião como espírita. Como espírita, a gente acredita que os espíritos, quando reencarnam, eles têm um tempo a cumprir para a sua elevação espiritual. Então, a partir do momento em que houve a concepção, o espírito já está no processo de reencarne. Então, na minha opinião, baseado nos meus conhecimentos espíritas, esse espírito que estava sendo preparado para o reencarne, ele já estava no processo de reencarne. Então, ele tinha pouco tempo mesmo para completar a sua missão. Foi feito o que tinha que ser feito. Padeceu bastante, padeceu. Mas é um espírito de luz. Pode ter vindo exatamente para ajudar a própria menina no resgate das suas dívidas, né? Dos seus miasmas espirituais. Essa é a minha opinião como espírita. A minha opinião como mulher. Essa menina já tem problemas demais para superar. Provavelmente ela vai ser, se não tiver um tratamento emocional, espiritual, um acompanhamento psicológico, ela vai ter uma vida muito difícil. Ela pode recorrer a suicídio, ela pode enlouquecer, ela pode ter todo o seu comprometimento, toda a sua aprendizagem escolar comprometida para o resto da vida. Ela pode ter a sua convivência com as pessoas para o resto da vida. Ela pode simplesmente odiar o sexo masculino para o resto da vida. Ela pode se culpar. Ela pode, as possibilidades de sofrimento desta criança me assustam quando ela se tornar adulta, se ela chegar a se tornar adulta. É um espírito encarnado que vai merecer de minha parte orações para o resto da minha vida.
porque essa menina é uma sofredora em potencial. Essa menina é um ser humano estraçalhado e merece todo o amor e todo o respeito, merece todo o apoio, merece um olhar de compaixão de nossa parte. Uma criança, ela não é uma mulher, ela é uma criança tratada como se fosse uma mulher, como se fosse um objeto. Ela foi violentada, ela foi estuprada desde os 6 anos de idade. Essa menina é uma vítima e nós não podemos tratar a vítima como se ela fosse um algoz. Essa menina vai merecer de minha parte, para o resto de minha vida, orações por ela, vibrações positivas direcionadas a ela. Essa é a minha opinião como mulher. A minha opinião como cidadã, eu acho que virou um ato político. Eu acho que virou um ato político. Porque vamos falar, mas você está falando que a culpa é do Bolsonaro. Não estou falando isso. Não estou falando isso. Mas que virou um ato político, virou. Porque aquela cena, aquela hipocrisia toda na frente do hospital, não foi feito quando o menino foi praticamente atirado, né, do 8º andar, sei lá, lá do 9º andar, lá no Nordeste, e morreu. Essa hipocrisia, essa encenação não é feita na porta de clínicas clandestinas que praticam o aborto diariamente. Essa hipocrisia, essa encenação não é feita quando a mulher vai em próprios hospitais e clínicas particulares, que a gente sabe que existe, pagar pelo aborto. Essa hipocrisia, essa encenação não foi feita na porta da delegacia exigindo a punição do estuprador. Por que foram na porta do hospital fazer essa hipocrisia, essa encenação? Porque estão se sentindo no direito de dizer que é contra o aborto, porque o aborto é um crime, porque isso faz parte do blá 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 do presidente. Quem que manifestou isso tudo? Quem que organizou, que semeou toda aquela baderna, aquela balbúrdia? Quem fez? Aquela louca da Sara. Como que ela conseguiu o nome da menina, o nome do hospital, se era tudo isso feito em sigilo? A menina é uma criança. Ela está sob a proteção do Estatuto da Criança. E ela colocou isso nas redes sociais. Pode até pedirem para que seja tirado o nome da criança das redes sociais, mas já viralizou. E demora de 3 a 4 dias para poder tirar as coisas que são postadas, para poder bloquear as coisas que são postadas. Então, usaram nitidamente, covardemente, imbecilmente a dor de uma criança, o desespero e sofrimento de uma família inteira, politicamente. Essa é a minha condição. E depois, como cidadã, eu ainda falo, não foi crime. O que foi feito no hospital
na interrupção da gravidez não foi crime, é previsto em lei. Não é crime. Crime é deixar o estuprador solto. Isso é crime. E depois, na minha opinião, como cidadã, não teve aborto nenhum. Ela estava de 5 meses. O que teve foi um parto prematuro. E depois do parto prematuro, teve uma eutanásia assistida. Porque do parto prematuro, a criança também poderia crescer com sérios problemas. E quando a criança, por exemplo, na barriga da mãe é detectada que está com problema, é feita a eutanásia da criança, da mesma forma. E é legal, né? Então, para mim, isso tudo é uma palhaçada. É uma palhaçada política. Essa é a minha opinião. Se eu faria isso, como mulher, como espírita, como cidadã, se eu teria esse comportamento na minha família, se Deus o livre acontecesse comigo, sim, eu faria a mesma coisa, sim. Essa é a minha opinião. Você está no canal Marluce Brasil. Se gostou, dê o like. Se não gostou, dê o dislike. Compartilhe, comente, mas não seja hipócrita.